Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto muito delicado, né, e que já ocorreram vários casos no nosso Brasil, especialmente aqui na cidade de São Paulo. Nós vamos falar sobre o abandono de pacientes pelos familiares e como isso acarreta no desenvolvimento da saúde do paciente. Porque muitas vezes os pacientes eles são abandonados com quadros clínicos fisiológicos e por conta desse abandono, eles acabam acarretando várias doenças psicológicas e que dificultam na recuperação do mesmo. Mais ou menos na base de 90% dos pacientes que vivem em alguns hospitais específicos para esse cuidado, eles estão lá porque eles não encontram lugar para ficar. Muitos estão, digamos que, recuperados, de certa forma, dos problemas que eles estavam e não saíram do ambiente hospitalar porque não tem um lugar para onde morar. A família abandona, a família não liga, a família não busca um interesse de ter esse contato com o familiar. Muitas vezes isso acontece por conta que os familiares são expostos ao ambiente das drogas e por isso não conseguem ter esse contato. E também por conta de problemas socioeconômicos e muitas vezes por conta da falta desse contato familiar, né? Como acontecem casos e casos de o pai ter sido separado do filho desde cedo e por isso ele não consegue ter esse acesso, esse contato com o filho, saber sobre a vida do filho também por conta da mãe, que às vezes não conta, e por inúmeros casos que acontecem mais e mais no nosso país, né? E durante esse processo que essas crianças estão abandonadas, que essas crianças ficam nesse ambiente hospitalar, elas desenvolvem inúmeros problemas, né? E muitas vezes elas tratam os profissionais da saúde como seus familiares por conta dessa falta, né? Por conta que é necessário que o familiar esteja ali para a recuperação do paciente, porque o paciente ele não se recupera somente com um simples aparelho, com uma simples recuperação, digamos que fisiológica, mas uma recuperação também psicológica. Então ele precisa desse apoio, né? E nós vemos casos e mais casos de pacientes que ficam abandonados e que vivem há mais de 40 anos, como por exemplo o Hospital Cruz Verde aqui em São Paulo, né? Que eles vivem mais de 200 pessoas lá que foram abandonados pelos seus familiares e eles têm os profissionais da saúde como sua família por conta desse abandono, porque eles necessitam desse cuidado e desse contato. O cuidado humanizado é muito importante para que o paciente tenha uma boa recuperação. Estes cuidados não somente o cuidado técnico, como principalmente o cuidado emocional. É muito importante mostrar para o paciente que ele pode contar com a equipe multiprofissional e que ele está sendo cuidado com carinho e atenção. A fisioterapia atua não somente com instrumentos técnicos, como também através do toque, o fisioterapeuta consegue cuidar, reabilitar e curar esse paciente. É muito importante que o paciente sempre possa contar com a equipe para que ele não se sinta abandonado e não se sinta sozinho. Dentre os objetivos da humanização, a gente pode estar fazendo algumas atividades, coisas que possam ajudar para que não aconteça essa desumanização. Entre elas, a gente pode estar fazendo atividades antidepressivas, promover a independência desse paciente também é muito importante. É importante também que a gente promova para ele a independência em conjunto também. É muito importante também que o paciente sinta-se sempre respeitado e sinta que a equipe da saúde possa estar sempre ali para poder servi-lo. A fisioterapia busca a melhora da vida funcional do seu paciente. Pacientes que foram abandonados geralmente ficam acamados por mais de 24 horas durante um período muito extenso da sua vida. Nesse período, ele vai perder força muscular, amplitude de movimento e a sua flexibilidade. Também pacientes que são abandonados pelos seus familiares, eles podem desenvolver alguns quadros psicológicos, como depressão ou ansiedade, onde no caso dos dois ele vai querer só ficar deitado, dormindo e vai se negar a querer fazer os nossos exercícios que vamos prescrever para ele.
Uma das ideias que a gente pode utilizar para trabalhar com esse paciente é a terapia em grupo, onde ele vai se sentir mais estimulado a querer fazer os exercícios, porque ele vai estar em contato com outros pacientes também que foram abandonados, onde que a gente vai trabalhar com essa parte social dele. E também os exercícios vão ser feitos de forma mais lúdicas, usando bolas, bastões, elásticos, tudo isso para tornar os exercícios menos maçante para o paciente fazer. E com essa interação, ele vai se sentir mais estimulado para trabalhar com a gente e pode também reverter esse quadro de depressão e ansiedade. Mas sempre lembrando também da limitação individual de cada paciente, para não forçar ele mais do que o seu limite e piorar o seu quadro. Em caso de abandono a menores de idade, a gente tem um serviço bem ampliado por conta do Estatuto da Criança e do Adolescente. Os pais não conseguem tirar as crianças do serviço sem que seja acionado o Conselho Tutelar. Eles vão fazer uma abordagem junto com a família para verificar qual a melhor forma aí para essa criança ser cuidada. Tá? Assim que a criança entra no serviço hospitalar, então ela é de inteira responsabilidade do hospital. A maioria dos abandonados são pacientes idosos. E embora tenha casos em que a condição social dificulte um pouco e seja um empecilho, há casos também em que a família aproveite da doença do paciente para não cuidar desse parente que precisa de necessidades médicas especiais. O serviço social é referência no cuidado de pacientes abandonados. No caso de idosos, é acionado aí o Conselho do Idoso para que seja feita uma intervenção junto ao núcleo familiar ou então para que seja inserido em um abrigo específico para idosos. Em casos de moradores de rua, o SAMU que traz esses pacientes e depois é feito aí uma inserção junto a abrigos. Um dos casos que mais nos chocou quando a gente estava fazendo esse trabalho foi um idoso, ele cadeirante, precisava de cuidados médicos especiais, foi abandonado e depois de algumas semanas foi encontrado pelo seu irmão em sua residência, seminu. A casa e ele estavam todos sujos de fezes e ele não tinha o que comer, então as comeu. Isso mostra o tanto que a família, assim como a equipe multidisciplinar, são importantes aí para o tratamento